Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 18 de março. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na primeira semana com mensagem 18. Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que a palavra de fato é a nossa referência, Senhor Jesus. A palavra é o que realmente pode nos dar uma referência para tudo na nossa vida, Senhor Jesus, porque a palavra ela é sólida, ela é firme, e o Senhor tem nos concedido a palavra para transformar ela numa realidade, trazer a palavra como uma realidade para a nossa vida. Para isso a gente tem que exercitar continuamente a fé, Senhor Jesus. É a fé na palavra profética, na palavra fundamental, ter base, ter fundamento na verdade, é que vai nos manter firmes, Senhor Jesus. Vai fazer a gente realmente transformar em realidade tudo aquilo que tem sido transferido para nós através da palavra, através da pessoa de Deus. Graças ao Senhor que hoje nós temos um Deus vivo e verdadeiro, Senhor Jesus, que tem transmitido para nós a sua verdade como vida, ó Senhor Jesus. A sua verdade realmente como verdadeiramente é, aquilo que transmite Deus para cada um de nós. Graças ao Senhor. E hoje nós podemos realmente tocar nessa palavra como uma rede de proteção. Essa palavra tem nos sustentado e tem nos protegido contra toda a armadilha, né? Seja física, seja emocional ou seja espiritual. Graças ao Senhor, ó Senhor Jesus, que Ele tem nos levado a persistir, a não desistir, porque nós temos uma realidade, um foco real diante de cada um de nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que Ele também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 9, versículo 36. Ó Senhor Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Uma rede de vida para cuidar das pessoas. Ó Senhor Jesus. Deus usou seu servo Dong Yulan para estabelecer um sólido fundamento em sua obra. Depois disso, recebemos tantas revelações de Deus que seria um desperdício guardá-las apenas como um estoque de conhecimento em nossa mente. Deus quer que essas revelações sejam transformadas em realidade em nossa vida. Mas há um problema. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Deus precisa remover as impurezas, tais como vaidade, corrupção, injustiça, que ainda fazem parte de nossa constituição, para depois colocar em nós sua vida, natureza e realidade. Isso exige de nós o exercício contínuo da fé, crendo em sua palavra profética e fundamental. Precisamos de um labor de amor e fazer uso de tudo o que tem sido transferido para dentro de nós pela palavra, para assumir a responsabilidade de cuidar das pessoas. Ó Senhor Jesus. Como já dito pelo irmão Ezra Amar, a sigla www, World Wide Web, significa uma rede de alcance mundial. O último W, Web, significa teia, como uma teia de aranha. A web é uma armadilha com a qual devemos ser cautelosos, pois foi produzida para alcançar e destruir os incautos, aqueles que não têm referência e amam a injustiça, por não conhecer a verdade. Ó Senhor Jesus. No viver da igreja, devemos montar uma rede a fim de cuidar das pessoas. Devemos pregar o evangelho aos que estão perdidos, libertá-los do império das trevas e transportá-los para o reino do Filho do amor de Deus, que é a igreja. Precisamos também de uma rede de proteção para guardar os novos convertidos.
A comportagem dinâmica tem alcançado muitos, que neste período de pandemia estão desesperados, sem nenhuma referência. Antes, por viver ocupados na correria do dia a dia, não tinham tempo de pensar nos problemas, mas agora podem refletir e se sentem sobrecarregados com problemas de relacionamento conjugal, familiar, social, doenças físicas e psicológicas e com tantos outros problemas. Ó Senhor Jesus! Portanto, para trazer alívio a esses sofrimentos, nossos comportores estão nas ruas, orando pelas pessoas e reconectando-as com Deus. E a primeira reação delas tem sido: eu preciso de cuidado, preciso reunir-me, preciso ir para uma igreja. Preste atenção, querido leitor, as pessoas não estão precisando de uma religião, mas necessitam ser ajudadas por meio da palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! Graças a Deus, na vida da igreja, temos uma estrutura para cuidar das pessoas. E se porventura na igreja em que você se reúne ainda não há tal estrutura, é preciso montar essa rede de cuidado com urgência. Sabemos que quando as pessoas começam a se reunir, elas não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus. Para auxiliá-las, temos a palavra fundamental nos livros, Fundamentos da Fé Cristã, que certamente lhes dará uma boa base da fé. Para aqueles que estão no estágio de ajudar outros, temos também o livro Fundamentos da Liderança Cristã. A editora Árvore da Vida dispõe de muitos títulos, tanto do Evangelho da Graça como do Evangelho do Reino, que tem o poder de reconectar as pessoas com Deus e ajudá-las a avançar na vida cristã. Nessa estrutura de cuidado, devemos aplicar todas as ferramentas possíveis para cuidar de todos os tipos de pessoas e demandas. Ó Senhor Jesus! A rede de cuidado que temos no viver da igreja precisa funcionar sempre, pois serve de apoio aos que estão aflitos e exaustos. Ao ser reconectado com Deus por meio da oração, as pessoas necessitam de cuidados para se manter conectadas e crescer espiritualmente. É evidente que isso exige perseverança. Essa palavra em grego é hupomone ou hipomoné, que significa que persiste com paciência, suporta pressões sem desistir, não se desvia de seu propósito diante das provações ou sofrimentos. Por isso, precisamos da obra de fé, do labor de amor e da perseverança, que são responsáveis pelo milagre de transformar nossa pessoa. Uma mãe, por exemplo, não tem como desistir. Todas as mães sabem que cuidar de filhos requer perseverança. É esse item que não as deixa desistir diante das dificuldades que surgem ao cuidar dos filhos. É por essa razão que a perseverança, que vem da esperança, é um dos elementos estruturais da vida cristã. Ela existe para não nos deixar desistir de ninguém diante dos sofrimentos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Onde você se reúne, há uma estrutura montada para cuidar das pessoas? Qual? Ó Senhor Jesus! Isso aqui é pessoal de cada um, né? Mas graças ao Senhor existe sim, né? Graças ao Senhor, o Senhor tem colocado irmãos na nossa frente, né? Que tem tido experiência. E uma igreja vai passando para outra. Ó Senhor Jesus, a gente vai tendo referência, né? Graças ao Senhor que tem dado para nós referência. E o próprio Espírito, né, vai testificando conosco, né? Aquilo que é fundamental, aquilo que vai nos dar uma base, aquilo que também vai nos dar direção, vai trazer para nós referência. Então o Senhor está nos ajudando, né, a contratar as pessoas, orar com elas, orar por elas, apresentar também uma leitura saudável. Ó Senhor Jesus, é uma estrutura, são ferramentas que o Senhor tem nos dado, né, para cuidar. Mas é o que eu quero chamar um ponto de atenção aqui, né, que a primeira estrutura da vida da igreja somos nós. Ó Senhor Jesus, as pessoas em primeiro lugar não vão ver Deus, não vão ver isso, vão ver aquilo, vão ver a gente. E a gente tem que estar bem estruturado, a gente tem que estar bem firmado na verdade, né, buscando a verdade como realidade. Se elas encontrarem com essa primeira estrutura, todas as outras vão ter uma boa referência, a sua pessoa. Por isso que mostrou para nós que o Senhor, Ele está cuidando de nós, Ele está trazendo para nós o milagre de transformar a nossa pessoa. Graças ao Senhor, por sermos transformados, somos cada dia mais feitos, né, parecidos com Ele, e assim a gente pode dar continuidade àquilo que Ele já iniciou. Ó Senhor Jesus! Meu ponto-chave de hoje: Deus está nos dando uma realidade, que é uma rede de proteção.
Ó Senhor Jesus, Deus ele quer fazer a palavra real na nossa vida. A gente precisa ter experiência com o Senhor, experiência com a palavra, para fugir de toda armadilha, toda mentira do inimigo. E é essa verdade transformada em realidade que faz uma rede de proteção para nós, não só para os recém-convertidos, mas para todos nós, Senhor Jesus. Nós não vamos cair na teia, nós vamos viver nessa rede que nos protege, Senhor Jesus, que nos mantém em comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, graças ao Senhor que tem nos dado toda essa estrutura, como o Alimento Diário começou falando, né? O irmão Dong, ó Senhor Jesus, né? O chinesinho baixinho, franzino, né? Senhor Jesus, né? Que tinha ali até mesmo um chinês tão simples que muitos chineses nem entendiam. Ó Senhor Jesus, não tinha eloquência, tinha nada, mas era um irmão que buscava, né? Ó Senhor Jesus, cumprir a vontade de Deus. Ele buscava trazer a palavra com realidade. Senhor Jesus, ele veio para o Brasil, a gente conhece já a história dele, mas vale a pena citar, para a gente ver que a gente não começou ontem, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor já realmente está restaurando em nós, né, a sua vontade. O mundo, né, como mostrou aqui, né, nós temos o problema que o coração do homem é cheio de corrupção, foi implantada, né, através do veneno do pecado. A gente já viu isso com muitos detalhes outras semanas, Senhor Jesus. E aí está cheio de impureza, né, vaidade, corrupção, injustiça, ó Senhor Jesus. E o Senhor está nos reestruturando, fazendo com que outras coisas venham morar no nosso coração. Não é só depois que o Senhor começa a remover essas coisas que a natureza, a vida de Deus, a realidade de Deus passam a fazer parte do nosso viver. Então, quando vem a restauração de Deus para nós, a gente tende a estranhar. Por isso a gente precisa do exercício contínuo da fé. Senhor Jesus, é como Paulo fez, né? Ele não veio com eloquência, mostrando conhecimento, Senhor Jesus, mas veio em demonstração do Espírito e de poder. E é isso que o irmão Dom Milão veio. Senhor Jesus, não tinha eloquência, não tinha coisas grandiosas, mas ele veio trazendo coisas práticas. Veio trazendo para nós o invocar o nome do Senhor, a prática da palavra. Senhor Jesus, na época que ele veio, ele estava debaixo da direção de outro irmão. E esse irmão estava preocupado, né? As igrejas que ele estava indo, ele estava vendo as pessoas adquirindo conhecimento e discutindo conhecimento. E ele estava muito preocupado. Ó Senhor Jesus. E aí ele, ao entrar em contato com o irmão Dom Yulan, como estão as igrejas no Brasil, ele dava só relatório que estava progredindo. Ele mesmo veio ver. Ó Senhor Jesus. E quando ele chegou no Brasil, viu a simplicidade do irmão, viu como que as igrejas eram simples, ele pôde declarar, olha, aqui a gente não tem grandes homens espirituais, mas nós temos um corpo que funciona. Nós temos irmãos, né, que estão ali como a igreja em Filadélfia. Senhor Jesus, não tem força, mas tem o nome e a palavra. E isso só está mostrando para nós, né? Quando o Senhor mostra para nós, ele fala, ó, não tem mais, ó pequenino rebanho, porque a Deus aprove, né? Deus se agradou de entregar a nós o seu reino. Então hoje nós estamos vivendo, Senhor Jesus, a realidade do reino, para que quando essa realidade se manifestar, nós vamos estar prontos, Senhor Jesus. Não é através de fazer um monte de coisas, mas através de um viver simples. Como mostrou, né? A gente recebeu tanta revelação, o Senhor tem mostrado para nós tantas coisas, que é um desperdício se a gente realmente tomar isso só como conhecimento na mente. Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós como realidade. Se alguém está pegando essa palavra e colocando só na sua mente, o inimigo vai vir com outras coisas. Esse dia, tendo comunhão com alguns irmãos, eu estava compartilhando a respeito disso. Senhor Jesus, o Senhor, Ele nos dá a palavra e Ele quer que a gente exercite a fé, exercite o Espírito. É o Espírito que vai gerar uma reação em nós. Como o único versículo que a gente leu hoje, né? O Senhor se compadecia das multidões. Ele viu que elas estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Não falou que elas não tinham, era como se não tivesse. Ou seja, elas não tinham segurança. A gente já viu vídeos, né, mostrando o pastor, né, ensinando para pessoas, olha, é assim que chama ovelha, chama aí. Aí fazia tudo igualzinho, as ovelhas não estavam nem aí. O pastor, bastava ele dar uma voz de comando e todas as ovelhas vinham, porque elas reconheciam a voz do pastor. Quem reconhece a voz do nosso pastor em nós é o Espírito. Senhor Jesus. Como eu falei no início, às vezes a gente vai olhar para as pessoas, mas o que a gente tem que reconhecer nas pessoas é o Espírito. Ó Senhor Jesus, porque daqui a pouco a pessoa começa sem nenhum conhecimento de Deus.
talvez comece com conhecimento doutrinário. A gente viu no dia de ontem, né? O homem gosta de usar sabedoria, ó Senhor Jesus, usar filosofia, usar algumas coisas, né? Para se estruturar. Mas não é isso que Deus quer dar para nós. Ele quer dar para nós a sua pessoa. Ele quer nos dar algo firme, Senhor Jesus. Então, a gente depois adquire um certo conhecimento e aí vem o engano do inimigo, porque o nosso coração é corrupto. Senhor Jesus, a gente acha que tem algum conhecimento agora, dá para discutir, dá para ficar ali, né, discutindo, julgando o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que eu quero, o que eu não quero. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor ele é simples, Ele nos mostra a sua palavra, a sua direção, Senhor Jesus, a sua verdade. Por isso que está mostrando para nós que Ele quer que essa revelação se torne a nossa realidade. Ó Senhor Jesus, mas isso encontra um problema, o coração corrupto do homem. Mas a gente precisa lidar com isso. Como? Eu já falei, né? Tem o joio e o trigo. Não vai brigar com o joio. Senhor Jesus, dê boas condições para o trigo. Alimenta o trigo. Então o que eu preciso fazer? Não adianta ficar brigando com a minha natureza corrupta. O que eu preciso é me alimentar mais da palavra. Senhor Jesus. Né? Tem uma história, né, que as pessoas costumam contar esses dias, até estou ouvindo meu irmão falar sobre isso. Né? Aquela história de dois cachorros, né? Ó Senhor Jesus, você tem de um lado um vira-lata, magrelo, franzino, Senhor Jesus. E do outro lado você tem um pitbull grande e forte, Senhor Jesus. Mas aí se você olhar imediatamente, você vai dizer, olha, o pitbull, se botar para brigar com o outro, vai vencer facilmente. Só que depois de um tempo, o que você tem que perceber? Quem vai ganhar é aquele que você alimentar mais. Quem é que vai ganhar uma luta, uma briga? Um pitbull grande e faminto, sem força, sem energia, ou um vira-lata, né? Pequenininho, franzino, mas cheio de energia, cheio de força. Então, aquele que você alimentar mais é o que vai vencer, Senhor Jesus. Né? Os irmãos sempre fazem comparação, né? Que Cristo em nós, por um lado, Ele é o Cordeiro de Deus, mas por outro lado, Ele é o leão da tribo de Judá, né? Senhor Jesus. E do outro lado, nós temos o Satanás, o dragão, que foi injetado na natureza humana, né? O pecado. Então, você tem um dragão e um leão, Senhor Jesus. Né? Se você for olhar dragão e leão, quem vai vencer? Quem vai vencer é aquele que você alimentar mais. Se você alimentar o dragão e deixar o leão com fome, o dragão vai vencer. Se você alimentar o leão e deixar o dragão com fome, é o leão que vai vencer. A gente tem que fazer, alimentar um viver espiritual. Quanto mais contato com a palavra, mais isso vai fazer parte do meu viver, da minha realidade. Quanto mais eu tiver base, mais o Senhor pode falar comigo. Senhor Jesus, mas o inimigo vem com o quê? Com engano. Ele vem com a teia. Senhor Jesus, a teia para fazer o quê? Uma armadilha. Ó Senhor Jesus, para pegar os incautos. Né? O que é o incauto? Aquele que não tem referência. Aquele que ama a injustiça, porque não conhece a verdade. Ó Senhor Jesus. Eu já compartilhei aqui, né? É como uma pessoa que chega e fala, olha, vamos para tal lugar. Ué, você passa por aí? Não, tem um caminho muito melhor. Olha, irmão, eu passo por aqui porque esse aqui é o único caminho que eu conheço. Senhor Jesus. Agora, se ele vai te mostrar outro caminho, você fala, poxa, bem melhor isso aqui. Você tinha que dar uma volta enorme. Agora eu conheço esse atalho. Ó Senhor Jesus. Porque você aprende a chegar num lugar onde você não conhece. O que você tem que fazer? Guardar os pontos de referência. Aí você vai sempre conseguir chegar lá. Ó Senhor Jesus. Mas se você só conhece aquele caminho, aqueles pontos de referência, você só sabe seguir por um caminho. Você não pode tomar a melhor decisão. Você só conhece um caminho. Por isso que o Senhor está mostrando para nós. O Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos conhecer o caminho do Senhor. Só que a nossa alma, nossa vida da alma, a vida independente de Deus, conhece muitos caminhos. A Bíblia falando aqui, a gente erroneamente acha que todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Só há um caminho que leva a Deus. É o caminho da simplicidade e da obediência. A gente precisa obedecer ao Senhor, trilhar o caminho que Ele deseja. É assim que a gente vai estar seguro. Ele mostrou, né, uma rede de proteção. O Senhor está nos dando todas as ferramentas, né, mas como Ele mostrou, para que Deus possa substituir em nós todos os elementos negativos, né, remover todas as coisas negativas e colocar a sua vida na natureza e realidade, a gente tem que exercitar a fé, Senhor Jesus. Exercitar a fé não é crença, não é isso eu concordo, isso eu discordo, não, é exercitar o Espírito, ir diante do Senhor, ver o que o Senhor quer falar. Então eu vou crendo na palavra profética,
na palavra fundamental, Senhor Jesus, para trazer para a minha vida um labor de amor, Senhor Jesus, para ir transferindo para mim, né, tudo que está na palavra. E aí isso vai me dando uma responsabilidade de cuidar de outros. E quando eu vou cuidando, eu vou sendo cuidado. O irmão mostrou, né? Sai da teia e entra na rede, Senhor Jesus, porque a rede, ela está nos protegendo. É uma rede de cuidado que envolve toda a igreja. Ó Senhor Jesus, ele mostrou que nesse tempo de pandemia, as pessoas estão tendo tempo para refletir. E começa a refletir e começa a ver os problemas, né? Porque ao invés de usar o espírito, né, estão usando a imaginação. Como não tem a verdade como referência, Senhor Jesus, estão usando a injustiça. As pessoas amam a injustiça, por quê? Porque só tem injustiça. Senhor Jesus, faz só aquilo que agrada, aquilo que é mais fácil. Mas quando a gente começa a receber a palavra da verdade, Senhor Jesus, a gente percebe que a gente está oferecendo Deus para as pessoas. Alguns percebem isso e aceitam, alguns percebem e não aceitam, e outros não percebem. Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós, né? A igreja, né? A vida da igreja, o viver da igreja está dando para nós uma estrutura, dando para nós fundamento. Ó Senhor Jesus, trazendo para nós conexão com o Espírito e transformação da nossa pessoa, a transformação da nossa alma. É uma estrutura, são ferramentas que Deus está nos dando. E como mostrou para nós, isso exige perseverança. Senhor Jesus, tem que ter continuidade. Então hoje o Senhor tem nos ajudado, né, através da comunhão, a gente está recebendo, né, através da palavra, livros, né, comunhão com os irmãos. Né, um vai passando para o outro, olha, estamos fazendo isso aqui, está dando certo. Que a gente precisa fazer o quê? Orar ao Senhor, para poder aplicar. Ó Senhor Jesus, para poder levar adiante. Como mostrou, né, a esperança, né, as estruturas da vida cristã, fé, amor, esperança, elas existem. Senhor Jesus, elas estão aí, né, para não deixar a gente desistir de ninguém, diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, como uma mãe, né, que sabe que, olha, tem que cuidar do meu filho. Ó Senhor Jesus, mas uma mãe consciente, né, uma mãe que não tem consciência. Ó Senhor Jesus, isso mostrou para nós, né, é a fé que transforma a nossa vida, nos dá consciência de Deus, nos traz perseverança, que a gente percebe que a gente não pode desistir. Ó Senhor Jesus, tem que perceber que a vida tem desafios, né, seguir as coisas do mundo, a gente muitas vezes deixa os desafios de lado, vai deixando as coisas levarem, e aí só vai de mal a pior. Mas só está mostrando para nós que Ele preparou uma estrutura. A gente precisa avançar, isso é com labor. Ó Senhor Jesus, o mundo quer dar algo pronto, para dizer para você, não, olha, não precisa ter trabalho não, faz isso aqui e está muito bom. Mas o Senhor não, o Senhor está mostrando, não, trabalha. Senhor Jesus, labuta, né? É um labor de amor. Isso aqui vai trazer para você muito mais benefícios. É como se o mundo hoje oferecesse, olha, eu vou te dar um emprego aí, você vai ganhar 10 mil reais, não precisa fazer quase nada. Você vai ganhar 10 mil reais para a vida toda, você vai ficar bem. Mas o Senhor, Ele mostra para nós, olha, olha, eu vou te dar aqui um emprego, Senhor Jesus, você vai começar ganhando ali uns 3 mil, mas você vai exigir bastante de você, mas que isso aqui você vai crescer como pessoa, como profissional, Senhor Jesus. E aí, 3 mil reais é só o início, Senhor Jesus. Aí alguém pode falar assim, não, você é bobo, vai ficar trabalhando, ralando para ganhar 3 mil. Não, é que eu estou ganhando 10 mil de vida boa. Só que daqui a um tempo ele vai ver que ele não desenvolveu nada. E o outro, através dos desafios, através da perseverança, está se desenvolvendo como caráter, como profissional, como pessoa. E aí daqui a pouco ele está ganhando 3, 5, 10, 20, 30. E o outro está lá nos 10 mil achando que está na vantagem. Senhor Jesus, isso aqui eu estou dando só um exemplo, né? Para a gente perceber que o Senhor quer nos levar a avançar muito mais. Senhor Jesus. Hoje tem pessoas que olham, né, para o cristão e pensam, poxa, como que pode ele ter isso, ter aquilo? Aí logo pensam, né? Deve estar roubando, deve estar alguma coisa aí e tal. Mas quando ele começa a conviver com você, percebe que é a bênção de Deus. Senhor Jesus, o ser humano, muito só consegue avançar se entrar no caminho da corrupção, no caminho da injustiça. Ó Senhor Jesus. Mas a gente segue um caminho contrário e o Senhor tem nos abençoado. Ó Senhor Jesus, como mostrou, né? A gente não está aqui oferecendo religião para ninguém. A gente está realmente oferecendo o Senhor através da palavra. Senhor Jesus, cabe a nós crer, exercitar o Espírito. Não é dizer, não, já tenho tantos anos de cristão, já conheço.
Senhor Jesus. Não, a gente precisa realmente perceber que eu preciso conhecer mais o Senhor. Preciso ter mais experiência. Ó Senhor Jesus. Mais perseverança. Ele mostrou, né? O rupomone, o ripomoné. Persiste com paciência, suporta pressões sem desistir. Não se desvia de seu propósito diante de provações ou sofrimentos. Senhor Jesus. Todas essas provações, tudo isso é o quê? Para produzir em nós perseverança, produzir experiência. Sem as provações, não existe isso. Né? Somos com aquelas pessoas que ficam falando a experiência de Deus de 10 anos atrás. Mas se a gente realmente está experimentando um Deus vivo e verdadeiro, nós temos experiência com o Senhor todos os dias. Graças ao Senhor, que tem trazido para nós a sua realidade. A gente não vai ficar olhando as coisas, vendo a embalagem, a maquiagem do mundo. A gente vai realmente olhar para a realidade de Deus. É isso que o Senhor está transmitindo para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.